Você já tomou um pé na bunda? Ou você já acordou tudo bem num dia e chegou em casa demitido? Já levou um chifre do teu namorado, do teu marido? Pois é, a vida não é um mar de rosas. O que a gente tem de atitude diante dessas circunstâncias? Isso é que a gente precisa analisar. Eu, por exemplo, já vivenciei várias coisas dessas. As pessoas acham que com a minha vida não acontece nada. Acontece sim. Resiliência. Propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Oi? Resiliência, para mim, está totalmente linkado à tua forma de agir. A forma como você vai agir diante do problema. E afinal, ele é de fato um problema ou ele é um assunto para ser resolvido? Acho que a gente precisa ter isso muito claro quando a gente está diante das circunstâncias. Essa é a tal da elasticidade que a gente leu no começo do texto. Quando eu estou diante de uma circunstância e eu claramente visualizo a solução dela, eu estou buscando dentro de mim a atitude para resolvê-la. No meio desse caminho acontece muita coisa. Eu posso me dispersar, eu posso me desmotivar, eu posso entender que eu sou a vítima de todas as circunstâncias, ou eu posso simplesmente escutar aquela amiga que só fala coisa que não deve e simplesmente paralisar diante da situação. Ou eu posso, com a minha elasticidade, exercitar a solução. E resiliência, mais uma vez, é a palavra do ano. Quando eu estou diante de um problema que eu não tenho gerência, ou eu aceito e ajo da melhor forma, ou ele vai virar um problema. E como eu estou fazendo para gerenciar todo esse período, todo esse tempo que está acontecendo de pandemia? Bom, resiliência não é só uma palavra bonita e a gente precisa agir. Sem a ação, sem a execução, ela entra numa paralisação. Se afasta daquela tua amiga que está totalmente nociva e vive reclamando. A palavra reclamar já fala disso, né, gente? Reclamar é clamar de novo, é clamar duas vezes pelo aquilo que já aconteceu, por aquilo que já foi, né? Então, busca a solução, age a favor da solução. Em termos de negócios, a gente não tem ação em algumas coisas. No mercado externo, a gente não tem ação naquilo que vem como decreto, como determinação, mas a gente tem ação naquilo como eu vou gerenciar o que está acontecendo. Como eu vou olhar para os meus clientes, como eu vou olhar para o meu resultado. E aí eu falo um pouquinho com vocês a respeito, inclusive, das expectativas. Aqui, por exemplo, a gente tinha uma meta de X milhões de faturamento. Quando eu falo que essa meta lá em dezembro ela vai ser atingida, diante de um fato de pandemia, é óbvio que ela não vai ser atingida. E se eu não trabalhar a expectativa de que ela não vai acontecer, eu tenho que entender que ao invés de X milhões de faturamento, eu posso ter X milhões de prejuízo. Isso é resiliência. Como eu vou administrar as minhas expectativas? A necessidade de adaptação aconteceu por um fator totalmente externo, que é a pandemia, e eu precisei entender que se eu não me adaptasse, eu estaria fadada à consequência de uma pandemia, que ela não vem só junto da circunstância de saúde, ela traz consigo também a saúde mental, que precisa ser cuidada, a produtividade, que precisa também ser cuidada, a convivência com os familiares, que precisa ser preservada. Então, quando eu falo de resiliência, eu estou pensando em todos os assuntos juntos, eu estou adaptando a minha vida à rotina de agora. A resiliência, eu acho que tem tudo a ver com a condição que a gente tem exposta, mais o que está dentro da gente, mais o sentimento. Então, quando a gente consegue organizar isso, flui melhor, né? Eu tenho um grau de exigência excessivo que me paralisa diante de algumas coisas. Então eu tenho que trabalhar esse grau de excessividade, de autoexigência, para que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida, né? Isso com tudo na vida, com absolutamente tudo. E é verdade, né? Então a resiliência, para mim, ela está muito relacionada ao autoconhecimento e a fatores externos. Então quando eu pego esses dois e faço uma balança dos dois, eu consigo entrar numa equação que pode ser muito favorável para a solução dos problemas. Bom, quanto carreira, né? Quanto profissional, eu enfrentei diversos momentos na minha carreira e em altos e baixos. No decorrer da minha carreira, eu escolhi ser mãe,
No decorrer da minha carreira, eu me casei, eu me mudei, eu mudei de cidade, eu mudei de posição, de cargos, né? Tudo isso requer adaptação. E dentro da resiliência, a gente tem muito forte a adaptação do meio que se está, a adaptação das pessoas que se convive, a adaptação da tarefa que se realiza, né? E quando eu me deparei com algumas dificuldades, em muitas delas eu me desmotivei, em muitas delas eu me vi esmurecendo, caindo, mas eu sempre retomava e olhava para o meu propósito, e olhava para frente, olhava para o meu futuro, como eu escolhia tratar com aquilo, e o que eu queria ser, o que eu estava buscando, aonde eu queria chegar, quais foram as minhas escolhas que me fizeram traçar esse caminho, né? Quando a gente tem certeza das escolhas que a gente faz, esse caminho ele fica mais suave. Não que ele não vá ser difícil, não que ele não vai ter dificuldades, mas ele fica mais suave, né? A gente olha para o objetivo e a gente sabe que é lá que a gente quer chegar. Por exemplo, quando eu me mudei para Porto Alegre, eu não só me mudei de cidade, como eu mudei de emprego, eu mudei de casa, eu mudei de rotina de vida. Eu não digo que eu mudei de amigos, porque amigos a gente não perde, a gente traz junto, leva junto com a gente, mas eu fiz novos, né? E fazer amigos aos 20 anos é diferente de fazer amigos aos 35, aos 40. A gente tem outras dinâmicas de vida, a gente tem outras dinâmicas de rotina, e nem sempre o fazer amigos cabe naquele momento de vida, porque a gente é mais ocupado, a rotina é mais intensa, a gente tem menos tempo, né? E isso tudo foi uma dificuldade de adaptação, mas com resiliência eu consegui chegar onde estou hoje. A minha vida mudou no momento em que eu escolhi estar ao lado do Cal, fazer uma vida ao lado do Cal, e a gente tinha dinâmicas de vida totalmente diferentes. Ele morava em Porto Alegre, eu morava em Londrina, e nesse momento eu me mudei para Porto Alegre. Lá em Londrina eu trabalhava no Citibank. Nessa rotina, já era uma rotina pré-estabelecida há muitos anos, onde eu abri mão de um cargo que eu já atuava, já tinha propriedade do que eu fazia, e ali eu escolhi. Quando eu escolhi casar com o Cal, eu escolhi me mudar de cidade porque ele morava em outra cidade, eu escolhi mudar de emprego porque eu não tinha condição de transferência na época, não era tão simples assim. E também visualizei uma possibilidade de empreender, visualizei uma oportunidade da gente fazer alguns negócios juntos. Para isso, as escolhas foram tomadas. Eu cheguei em Porto Alegre e foi lindo durante 3 meses. Só que depois de 3 meses, eu me vi num buraco onde eu tinha uma filha de 2 anos para adaptar na escola, eu não tinha amigos, eu pegava o carro para ir no supermercado, eu não sabia onde que era o supermercado, recém começando o Waze, né? Então assim, eu tinha que imagina se hoje a gente está aprendendo a mexer nos aplicativos por conta de uma pandemia, você imagina em 2013, quando o Waze tinha acabado de se estabelecer ali, você tem que procurar endereço do supermercado no Waze. Não tinha nem por nome de estabelecimento ainda, era por endereço. Então você tinha que entrar na internet, colocar o endereço, jogar o endereço, procurar um número, errava o número, tinha que voltar. Parece bobagem. Mas para quem está vivendo aquilo, e a casa, assim, a casa é uma referência muito base da gente. Eu não estou falando de más condições de vida, não é isso. Mas a referência da casa, do lar, eu ainda não tinha aqui. Né? E a gente demora para estabelecer isso, não é tão simples assim. Eu deparei com alguns aspectos que eu não tinha previsto, tipo o formato cultural, né? Os aspectos bairristas daqui, né? A minha convivência com o Cal, que era uma adaptação. Por mais que a gente já estivesse juntos há 1 ano e meio praticamente, a gente não tinha morado debaixo do mesmo teto ainda, né? Aí é uma dinâmica que aparece na rotina, né? A Pietra é uma criança extremamente adaptável. Se eu tenho um exemplo de resiliência e adaptação na minha vida, é a Pietra. É sensacional. A Pietra, assim, ela eu acho que criança já tem isso, né? Mas a Pietra tem como personalidade. É fantástica. A Pietra foi, para mim, a maior fortaleza de exemplo, de atitude que eu pude ter naquele momento. Quando eu falei para ela que eu tinha o desejo de me mudar e para onde eu fosse ela iria junto, né? Eu tinha dúvida se eu ia para São Paulo ou se eu vinha para Porto Alegre.
E eu coloquei ela na minha frente e falei pra ela, filha, ela tinha 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Eu falei pra ela, filha, eu gostaria muito de te compartilhar o que eu penso. E eu tenho dúvidas de ir para São Paulo ou ir para Porto Alegre. É claro que uma criança de 1 ano e meio, 2, não entende exatamente o que está sendo dito ali. Mas eu precisava expressar e eu sempre tive uma conversa muito aberta com ela. E ela olhou para mim e falou assim, mãe, para onde você for, eu vou. De forma muito simplista. Então isso traz alguns aprendizados pra gente que a vida nos dá a todo momento e a gente não capta. E a gente pode desenvolver essa forma de captar, né? Captar na linguagem de outras pessoas, na simplicidade das coisas, na necessidade de fato que a gente tem, né? Será que eu tenho necessidade de fato de muito ou de pouco? Então é a gente entender um pouco mais essa necessidade. Eu não vejo a pandemia como algo que me tirou do meu centro, ou da minha rotina, ou do meu costume. Eu vejo a pandemia como algo que está me trazendo outras oportunidades de aprendizado, de vivenciar coisas diferentes, e é óbvio que nem todas são boas, assim como numa escolha de mudança. Quando eu me mudei para Porto Alegre, nem todas as coisas que apareciam e surgiam na minha frente eram boas, mas quando eu enxergava que o bom era muito mais do que o ruim, eu tenho uma balança a meu favor. E assim é com a crise que está acontecendo agora. Na pandemia, a gente simplesmente recebeu a notícia do lockdown e no outro dia a gente tinha que estar adaptado, né? No decorrer da primeira semana da quarentena, eu me deparei com dificuldades que eu não sabia que eu tinha, que era básica, de rotina na casa, por exemplo, ter o aplicativo XY para aula online, ou preparar uma reunião que vai ser dada, que vai acontecer de forma online, né? Ter a certeza de que as pessoas todas que estão na reunião online estão prestando atenção no assunto, né? Estão envolvidas naquele assunto. São coisas pequenas que, na soma, se não resolvidas, ela pode ficar grande, né? Mas quando eu vou solucionando aos poucos e entendendo que elas não são assuntos que vão me impedir, mas sim me experimentar, me fazer aprender, me deixar melhor, eu me proponho a fazer algo diferente. Com certeza, a resiliência é um aspecto que pode ser passado de um para o outro. Quando eu convivo com pessoas que têm um olhar mais positivo da vida, eu acabo exercendo esse olhar positivo para as coisas. Quando eu convivo com pessoas negativas, eu também olho as coisas de forma mais negativas. E a resiliência está totalmente ligada ao ponto de entusiasmo que se vê nas coisas. Quando a gente tem uma pessoa que tem uma dinâmica diferente da tua, de positividade ou negatividade, eu tento colocar ele no lugar que ele pode ocupar na minha vida. Se essa pessoa não tem espaço no meu profissional, eu tento deixar ela apenas no lado pessoal. Se ela tem espaço nos dois, eu trago para os dois, né? Uma pessoa positiva, por exemplo, extremamente motivada, eufórica, ela não cabe num ambiente profissional formal. O euforismo, ele tem o seu limite também. Então eu tenho que ter um olhar de onde essa pessoa pode se encaixar. Eu não vou abrir mão das pessoas, até porque a gente está falando inclusive de família, né? E que nem sempre todos têm o mesmo olhar de vida. Um é mais melancólico, o outro é mais eufórico, mais empolgado, o outro é mais racional. Então, essa dinâmica, ela serve justamente para a gente captar e fazer as escolhas que a gente precisa. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Envia aí para quem você acha que precisa escutar esse papo mais cabeça, esse momento resiliência que nós estamos vivendo, e ele ainda vai ter uma duração. Vamos passar juntos por isso, né? Não esquece de curtir o canal, ativa o sininho, se inscreve, envia para os teus amigos, e na próxima quinta-feira tem vídeo quentinho aqui para vocês.